Desde que alguém inventou a ideia de organizar o trabalho em equipes e criar hierarquias com líderes e liderados, chefes e chefiados, tem uma grande discussão sobre autonomia. Historicamente falta autonomia, mas o nosso convidado de hoje tem olhado muito para situações em que talvez até sobre autonomia, no sentido de que muita gente talvez não consiga lidar com a autonomia que lhe é oferecida dentro de uma organização. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Pelais, meu xará, que é um pesquisador do mundo do trabalho, um pesquisador de modelos de organização, principalmente de organizações mais horizontais, onde essa questão da autonomia é chave. O Pelais é também personagem do meu segundo livro, De Dentro para Fora, e ele veio conversar com a gente sobre significado do trabalho de um jeito muito interessante. Ele até vai contar sobre a cadeia, nós vamos falar sobre a cadeia do significado no trabalho, como é que se começa com a autonomia e vai chegar lá no resultado. E hoje também, assim, o Alexandre, que é um jornalista, que está sempre atrás de um furo, hoje eu também fiquei impressionado, porque eu aprendi que a pirâmide de Maslow, não foi inventada pelo Maslow, é claro, foi inventada por um consultor, ele vai explicar um pouquinho isso, e ela não é uma pirâmide, né? Por definição, ela não é uma pirâmide. Então foi um aprendizado muito grande, você que vai nos escutar até o final, vai aprender qual é o real sentido da pirâmide de Maslow e como ela pode ser interpretada nos dias de hoje. Foi um papo muito animado, alegre, e eu acho que você vai gostar muito de ouvir o Alexandre, que é um dos maiores estudiosos, né, do comportamento humano hoje no Brasil. O começo da nossa conversa, o Ale Pelais vai falar como é que a gente está mudando o nosso foco. Talvez ele está olhando menos para a questão da positividade tóxica, continua sendo uma questão, mas ele está olhando também para a mediocridade tóxica. A gente vai saber já o que é a mediocridade tóxica. O nosso episódio de hoje chama-se Mediocridade Tóxica. O convidado é o Alexandre Pelais e o nosso podcast tem patrocínio de LG Lugar de Gente, de Stay Previdência, com apoio de iFood Benefícios. Ale, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer de verdade te receber aqui, porque a gente se conhece há um tempão. Sim. Você já foi personagem de livro meu, já escrevi bastante sobre você, admiro pra caramba seu trabalho e agradeço muito você estar aqui. E para mim também vai ser uma facilidade, porque ter dois Alexandres, eu não vou errar. Eu não vou errar. Eu, às vezes eu erro o nome das pessoas. Se você disser Ale, você vai dar aqui já uma hoje vai dividida. ser super tranquilo. Vai ser ótimo. Ale, eu acho que a gente vai fazer hoje aqui uma coisa interessante, que é olhar um pouco, porque eu chamei aqui com base na nossa troca de mensagens, de cadeia da felicidade e do sucesso no trabalho, e daqui a pouco a gente explica que cadeia que é essa. Mas eu fiquei muito curioso com uma expressão que eu já vi você usando, não sei se você usa muito em público, se você usa em palestra. O Ale, para quem não sabe, é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil nesse universo de RH, de trabalho, né? Que é a expressão que dá título a esse episódio, mediocridade tóxica. O que é mediocridade tóxica? Bom, primeiro também um prazer estar aqui com você, prazer te conhecer pessoalmente, também compartilho com você da mesma admiração de tantos anos a gente tentando mudar o mundo do trabalho, a gente segue firme e forte. Então, obrigado pelo convite, espero que a gente tenha muito sucesso, consiga alcançar muita gente para cutucar e ajudar a movimentar essas estruturas sobre como as pessoas veem o trabalho. E começando já na polêmica, né, da mediocridade tóxica, é um termo que eu uso com certa frequência, sim, e ele seria o contraponto à positividade tóxica, né? Durante os últimos, talvez 10 anos, a gente escuta com muita frequência as pessoas criticando essa tendência de falar demais que o futuro de uma pessoa, a sua situação atual, só depende dela mesma. Então, essa glorificação do indivíduo como se ele fosse capaz de atingir tudo a partir da sua boa vontade, da sua ação. Então, isso de alguma forma as pessoas chamam de positividade tóxica, né? Quem quer faz, quem não quer alguma desculpa e tal. E o que eu tenho visto é que, de fato, positividade tóxica, como o nome diz, ela é negativa, né? Existe um limite do otimismo, dessa visão para frente, que você pode extrapolar e, eventualmente, não perceber que você está ficando com um mal-estar físico, mental, que existem problemas estruturais que não te permitem chegar lá só com a sua boa vontade. Porque eu não consigo, né? Porque todo mundo consegue e eu não. Exatamente. Né? Você vai para um lugar de comparação que não é justo para você, claro, porque você não parte do mesmo lugar. Então, de fato, não há dúvidas, positividade tóxica não é algo que
a gente quer fomentar. No entanto, as pessoas usam muito a desculpa da positividade tóxica para ir para um lugar de acomodação, Claro. quase para o extremo oposto desse comportamento, que é justificar a sua inação por causa de qualquer coisa que esteja no sistema externo. Uhum. E é isso que eu chamo da mediocridade tóxica. É ó vida ou azar. É isso. Se você quiser direitinho, você vai achar desculpa porque você quiser. Claro. Eu não consigo um bom emprego porque eu acordei, o meu pai era alcoólatra, a minha tia não sei. Você vai contar uma história, você vai construir uma história. Real, né? Com Real, fatos, né? Com fatos, né? exatamente. A sua interpretação vai ainda se adequar muito a ela, e essa talvez vire a sua realidade. Então a mediocridade tóxica começa a se transformar em uma tendência de ajuste de mundo para algumas pessoas, né? Eu não dou certo, eu tenho uma justificativa, tem mais um grupão de pessoas reclamando junto comigo, e vale muito mais a pena eu chorar pelos problemas do que eu tentar me transformar num agente de mudança e conseguir, em algum nível, claro, transformar a minha história. Então é para isso que eu uso a mediocridade tóxica. Eu tô lembrando aqui a gente teve vários jargões esquisitos, palavrinhas e expressões da moda durante a pandemia e logo depois na saída da pandemia. Um deles era o quiet quitting. Nossa senhora, pois é. Falava-se muito do quiet quitting, que é a pessoa não pede demissão, mas fica no emprego fazendo o mínimo possível. Isso. Tem uma ligação disso com a mediocridade tóxica, né? Exemplo claro de mediocridade tóxica, porque uma pessoa que está no quiet quitting, né, ou seja, a pessoa vem e faz o mínimo, ela é tóxica para todos os colegas, para as pessoas que ela atende, para cliente. Todos nós já fomos atendidos por uma pessoa que tinha interesse e por uma que não. Uhum. Né? Que fosse Sim. colega, que fosse líder, que fosse funcionário, né, colaborador, que fosse cliente. Você sabe a diferença que isso tem sobre Total. você. Então, quando você decide deliberadamente, de maneira consciente, que você vai entregar menos do que pode, tem uma crueldade aí, né? Uhum. E você vai justificar porque o mundo já é cruel, então eu sou só uma vítima. Uhum. Né? Quando, na verdade, não. Todos nós estamos em algum nível de esforço aqui para entregar um trabalho diferenciado. Uhum. Existe até na nossa apresentação do podcast posturas diferentes. Eu posso Claro. vir para cá e falar completamente sem paixão, sem saco. Vocês também. A gente sabe exatamente Claro. como é a diferença de uma pessoa interessada para uma pessoa que não está interessada. Claro. Então, esse exemplo do quiet quitting, para mim, ele é evidente, ele é claro. E eu acho que ele parte muito do desconhecimento das pessoas sobre o papel do significado do trabalho nas suas vidas. Que é talvez o principal tema de seu estudo no momento, né? Exatamente. Eu vou te pedir para falar disso, mas acho que agora Sim. vale um passo para trás Claro. e você contar para quem ainda não te conhece um pouco da sua trajetória, desde os seus tempos de executivo até o que você está fazendo hoje. Claro. E acho que eu uso até a minha história um pouco como exemplo para a gente entender como foi mudando a história que a gente construía sobre o significado do trabalho, sobre o que, né, o trabalho é para cada um de nós, e até como a gente tomava decisões de carreira, né? Então eu sou de São Paulo, capital, tenho 50 anos no momento que a gente está gravando aqui, venho de uma família humilde, minha mãe era manicure, meu pai trabalhava no setor de compras de uma empresa metalúrgica, os dois estudaram até a 6ª série, voltei bastante, né? Nós vamos ter 40. Mas tudo isso para dar referência da situação social do Brasil. Claro. Né? Então, para mim e para os meus irmãos, o que os meus pais vendiam como valor é estude, se esforce, arrume um bom emprego e vire gerente. Claro. Né? O sucesso ele era evidentemente ligado a um status organizacional e ao movimento social ligado ao estudo e à tua E performance. uma certa segurança também, Isso, né? exato, dessa organização. É uma ideia de segurança, né? Exato, pelo menos, né? Claro. Como instituição social, a organização era o lugar seguro para você estar. Eu me formei então em ciências contábeis, porque eu não tinha nenhuma referência de qual era uma área de desejo, de chamado divino, de proposta. Claro. Gente, onde é que tem vaga? Né? Tinha que fazer uma universidade gratuita, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Me formei na USP e então comecei o meu trabalho dentro das organizações tradicionais. Já tinha trabalhado em outros empregos antes, mas no mundo organizacional estruturado eu entro aí após a universidade. E aí começo como estagiário em diversas organizações bem tradicionais. Então, Ericsson, Rod, a Unilever, a Bayer, e começo a notar como se dá essa dinâmica do mundo do trabalho, até que em um determinado momento eu tenho a oportunidade de trabalhar na W.L. Gore, e essa aí é para vocês pesquisarem, tá? W.L. Gore é considerada uma das maiores empresas horizontalizadas do mundo, uma empresa com, hoje deve ter aproximadamente 10 mil funcionários, acho que quando eu estava lá, acho que eram uns 12. Brasil? De roupa, né? De roupa. Isso, tem um tecido que se chama Gore-Tex. Gore-Tex. Sim, Gore-Tex, Isso, claro, claro. Gore-Tex. É isso aí. É. E tem vários outros O produtos W.L. também. Gore me perdeu, mas agora Era eu agora, conheço, exatamente. é. Né? E agora ela é muito estudada como uma organização cuja cultura é única
por causa dessa estrutura horizontalizada. É uma empresa que não tem cargo e não tem chefe. Então eu fui contratado lá para ser o quê? Não sei, tinha 3 páginas de descrição da minha atividade, mas não tinha nome o cargo. Porque a proposta deles é exatamente essa. Nós somos uma organização mais fluida. Se você quiser desenhar um organograma na parede, vai sair, mas eu não te dou essa autoridade de poder de antemão. Você vai influenciar as pessoas. Isso em idos de quanto? Só para a gente entender. Então, eu entrei em 2007. O quão moderno é essa proposta, então, né? Porque a gente fala de organização flat hoje, todo mundo já tem uma parece história. Que é startup e é tecnologia. Mas estamos falando de... Nós estamos falando de uma empresa fabril e uma empresa que tem 70 anos de idade. Olha só. E ela nasce assim, tá? Ela nasce já com esse ideal mais horizontalizado e nos seus 5 primeiros anos ela realmente assume isso de saída. E aí quando eu entro nessa empresa, eu percebo uma diferença gigantesca em relação a toda a história que eu tive antes. Eu falo, peraí, tem um jeito diferente de a gente organizar o trabalho, as pessoas, e que eu me sinto muito mais realizado. Eu não tenho nenhum crachá nem para me esconder, mas nem para me apequenar. Claro. Então eu posso trabalhar em finanças, que é a minha área principal, mas eu tenho interesse em RH, eu tenho interesse em tecnologia, e aí você consegue navegar naquela organização. E eu fiquei apaixonado por essa possibilidade de enxergar um modelo de gestão diferente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre um modelo de gestão diferente, mesmo tendo já me formado na USP, tendo feito um MBA no ITA, e ainda assim aquilo para mim foi a primeira vez que, E aí eu fiquei lá 5 anos nessa empresa, notei que lá havia pessoas que realmente enxergavam a empresa como plataforma de desenvolvimento para si, para entrega e para construção de legado, mas tinha gente apequenada. Então tinha gente meio encostada, meio fazendo mais do mesmo, entrava no horário, saía no horário, mas aquela coisa mediana. E eu fiquei muito curioso... Medíocre, para ficar na nossa... Exato, medíocre. E eu fiquei muito curioso em entender quais eram os gatilhos que faziam essa pessoa agir desse jeito, porque eu estava acostumado a ouvir a reclamação do café. É o chefe desgraçado, é a empresa que paga pouco, sistema externo. E lá, por exemplo, o salário, a remuneração, a compensação, ela variava de acordo com a tua contribuição. Então não era incomum nessa empresa que uma pessoa no mercado alocada como analista pleno, sênior, ganhasse mais do que um gerente se estivesse lá, desde que ela contribuísse mais. Então havia um sistema muito complexo, mas eficiente, para conseguir remunerar também. Eu falei, por que as pessoas não estão tirando proveito disso? E aí, atrás desse meu interesse, então fui fazer um mestrado e depois doutorado em psicologia do trabalho, para olhar não sobre a ótica da administração, mas para ver sobre o relacionamento humano. E aí, por isso é que eu começo a me aprofundar mais em liderança, modelos de gestão flexível e significado do trabalho. Legal. Então, tudo isso para resumir, desde os meados dos meus pais, para dizer que eu fui pesquisando culturas de trabalho, observando a nossa relação, e hoje eu atuo principalmente como palestrante, falando sobre as mudanças do mundo do trabalho, do significado do trabalho, liderança e das relações humanas dentro desse contexto. Como empresa e liderança facilita ou atrapalha a relação de um ser humano com a satisfação por meio do trabalho. Legal. E ali, o que você está observando, você vê que essa positividade tóxica ou mediocridade tóxica, elas foram, vamos dizer, aceleradas, enfatizadas ou deixadas mais claras por conta das mídias sociais? Por exemplo, quando você entra no LinkedIn, e talvez seja um ambiente da positividade tóxica, né? Porque todo mundo, parabéns, pô, good work, você foi promovido, não, assim, tal, quer dizer... Honrado de trabalhar com essa equipe maravilhosa que há 2 segundos eu estava xingando. Fechamento de um ciclo. Mas tem um pouco disso, apesar de que tem uma crítica, mas em geral tem um pouco da positividade. Mas essa mesma pessoa que está no LinkedIn falando, né, ela está fazendo uma live no Instagram chorando porque está passando por um momento difícil e compartilhando algo eventualmente muito pessoal, né, com um monte de gente. Sim. Isso, de alguma maneira, amplificou? Amplificou, claramente, porque positividade tóxica não é a questão da pessoa ser positiva. Né? Na verdade, é a questão de você justificar que a tua positividade é o que vai te levar adiante, basta querer e agir naquela direção. E o LinkedIn, de fato, ele fantasia muito as histórias de conquista, parecendo muito simples. Né? Você fala, faltam muitas páginas nessa história aqui para falar que a pessoa começou aqui, encontrou na porta do restaurante, levou para a empresa e hoje ela é diretora. Tá faltando muitos episódios aqui dessa série. Então, sim, as redes sociais atrapalham muito porque elas permitem que as pessoas extravasem suas fantasias
fantasias, seus delírios, percepções de mundo que não têm um embasamento verdadeiro. Ela olha só sobre a sua ótica e ela transcreve, ela traduz aquele mundo como se ele fosse o único possível. E aí ela consegue atrair, como um imã do mal, pessoas que querem ouvir exatamente aquilo. Então a gente começa a reforçar o efeito bolha tradicional das redes sociais, tanto a positividade como a mediocridade. E aí vira o fla-flu. Né? Então, assim, tá errado quem é positivo, tá errado quem é negativo. Você fala, cara, tá todo mundo um pouco certo, um pouco errado aqui, ó. Vamos um pouquinho pro meio. Porque tem, de fato, algo negativo sobre o positivo e algo positivo sobre a mediocridade aqui. Claro. E eu preciso discutir neste lugar. Então, eu acho Porque que as ninguém redes é uma sociais, coisa só, claro, Claro, mas a rede social ela não aceita, Não aceita esse meio do caminho. Tem que ter os extremos, né? A rede O social, meio do ela... caminho é difícil de explicar, né? Isso, ela quer polarizar. Né? Então é muito difícil uma pessoa que se destaca em rede social tentando se manter equilibrada. Porque às vezes ela vai dizer que isto é bom, às vezes ela vai dizer que isso aqui não é tão bom e vice-versa. E não pode Mas isso. aí os seguidores não querem ouvir isso. Eles querem que você seja irracional como eles. Claro. Ale, acho que tem 2 temas importantes que a gente vai discutir hoje, que são significado do trabalho e autonomia no trabalho. Sim. A parte de autonomia vai ser polêmica, né? A gente já... Vai. Eu vou dar uma de Simon Sinek aqui. Vamos começar pelo porquê. Por que esse tema do significado é importante? E aí, acho que a gente pode falar um pouco daquilo que eu anotei aqui como a cadeia da felicidade e do sucesso no trabalho. Por que significado é importante e a gente vai chegar na autonomia? Vou pegar um pouquinho só para explicar na lógica da pesquisa, né? Eu, quando fui fazer o meu mestrado, o meu interesse era identificar qual era o impacto que organizações flexíveis tinham sobre a autorrealização de um indivíduo. Né? Então, como ajuda uma empresa a ser mais flexível para que a gente seja autorrealizado? Para a gente poder começar essa história, a gente precisa entender o que é a autorrealização. E aí talvez vocês vão lembrar, as pessoas que estão nos vendo, vão lembrar que a autorrealização é descrita como a necessidade humana mais elevada naquela famigerada pirâmide de Maslow. Bom e velho, Maslow. Bom e velho. Queridíssimo Maslow. Isso. Pobrezinho dele, que nunca fez uma pirâmide. Não? Nunca. Não existe a pirâmide de Maslow, tá? A figura mais conhecida da história da administração não existe. Não existe nenhum livro de Maslow com que tenha uma pirâmide. Você sabe quem desenhou em forma eu de não pirâmide? lembro o nome, mas sim. Tem um sabido, autor. tem. Que interessante. Foi um consultor americano. Isso. Você poderia ter parado no consultor, é óbvio que era americano, né? Foi um consultor lá para a década de 70 que utilizou a teoria de Maslow, que é uma teoria riquíssima, teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, e ele tentou simplificar demais para poder usar dentro... codificar para poder comunicar. Dentro das organizações, é isso. Uhum. Então ele tentou simplificar para o mundo das empresas dizendo, e é assim que a gente aprende numa aula de, no máximo, 50 minutos dentro da universidade, nós vamos aqui replicar em 30 segundos. Segundo esta pirâmide de Maslow, ela vai dizer que todos nós temos necessidades parecidas e que elas evoluem seguindo a mesma ordem. Uhum. Todo ser humano tem necessidades fisiológicas, sono, fome, sexo. Quando você resolve essas até um determinado nível, você desperta para outra um pouquinho mais complexa. Neste caso, segurança. Segurança do corpo, do emprego, do ambiente. E aí, quando você resolve essa, você desperta para a próxima, que é de pertencimento, de amor, de conexão com o grupo. Quando você resolve essa, você desperta para a próxima, que é a de autoestima e estima pelos outros. Como eu me vejo, como eu vejo os outros indivíduos. Depois que você resolveu tudo isso, quando você está quase emanando luz, você chega lá na autorrealização, cuja descrição é ausência de preconceito, interesse por resolução de problemas, criatividade e pertencimento no mundo. Na hora que você ouve isso agora, né, mais maduro, você fala assim, mas peraí, eu não deveria querer isso bem antes, né? Mas, do jeito que a teoria é explicada, ela faz sentido. Primeiro você tem que matar a fome, para depois ter segurança, para depois ter o amor, para depois... Você fala, tudo isso fez sentido. Mas se você tentar olhar com mais criticidade, você fala, pera, se eu levo ao pé da letra essa teoria, ela diz que uma pessoa que tem fome não quer amor. E a gente nem lembra o que é fome, porque o que a gente tem hoje é apetite. Né? Fome a gente talvez tenha tido a última vez quando era criança, que a gente não tinha domínio ou controle. A teoria real de Maslow, o que ela diz é que sim, existe a hierarquia, e que você precisa ter minimamente o atendimento de uma necessidade para que outra desperte com mais intensidade, mas a maior riqueza é quando ele diz que a ausência absoluta de uma
faz com que você tenha dificuldade para tomar decisões baseada no próximo nível. Então, um exemplo que é um stretch, mas né, é uma puxada forte, mas imagine quando aconteceu aquele acidente que caiu o time de jogadores nos Andes. Chapecoense. Não, esse é outro. Lá nos Andes, que morreu parte das pessoas. E elas comeram os cadáveres para sobreviver. Então, na ausência absoluta do atendimento de uma necessidade básica, elas abrem mão, portanto, da sua necessidade de amor ou de pertencimento e elas vão atender essa daqui. É isso. Claro, muito mais complexo do que isso também, do que dá para explicar. Mas então, quando eu vou pesquisar autorrealização, eu me deparo com esta realidade de que a gente achava que existia uma pirâmide que não existe. E aí comecei a aprofundar a pesquisa em autorrealização. Autorrealização não significa felicidade. E a palavra em inglês é melhor do que em português, porque é self-actualization. E lá você consegue usar as duas definições para o actualization, que é ser real e é o se atualizar de fato. Então é esta necessidade de eu mostrar quem sou no mundo, de dentro para fora, né? Tirar as máscaras, pertencer a este lugar e mostrar quem sou, é uma necessidade de expressão e também a necessidade de continuar me desafiando e me desenvolvendo. Ela nunca acaba. Nessa pirâmide, né? Nessa lista de necessidades, ela é a necessidade que quanto mais você tem, mais você quer. As outras você vai parando, né? Você fala, tá bom, já não consigo mais comer tanto, já não preciso mais disso. Claro. Essa aqui não, eu quero mais. Quanto mais eu descubro quem eu sou, mais eu quero ser quem eu sou de verdade, né? E aí, então, eu começo... Tô te ouvindo assim, deveria ser uma pirâmide invertida, né? Porque... Exato, a sua necessidade vai crescendo, exatamente. É mais fácil atender aqui embaixo do que lá em cima, né? Por que Maslow não pensou nisso, né? É porque ele nem mesmo fez a pirâmide. Exato. Você tem o telefone desse consultor, vamos ligar para ele, né? Para dar uma dica. Sugestão, né? Sugestão. Para ele reformular. E aí, então, eu comecei a identificar que para falar de autorrealização, eu precisava olhar significado. Porque um dos principais preditores de significado, e depois a gente vai para a felicidade, para a performance, é exatamente o significado do trabalho. Então aí eu comecei a desviar a minha pesquisa para aprofundar. Qual é a relação que as pessoas têm com o significado do trabalho? E a gente vai escutar muitas teorias, muitas pesquisas sobre isso, algumas delirantes de fato, uma discussão ideológica muito forte que tira a localização do indivíduo, né? Então, para cortar bastante caminho aqui, para dar uma resposta para quem está falando, qual é o significado do trabalho? Já vamos... Vamos ao gabarito. Vamos, exato. Vamos não ao tem, gabarito. tá? Não tem. Nenhuma das anteriores no gabarito. Exato. Não existe. O trabalho não tem um significado. O trabalho terá o significado que cada indivíduo a ele atribuir. E durante a sua vida você vai atribuir significados diferentes. Né? E tá tudo bem. Você vai ser influenciado pela sociedade, pelo espírito do tempo, pela vida social que você levou, pelo que você conheceu de mundo, e conforme você vai ampliando a sua experiência, você vai mudando. Mas é por isso que a gente chega em significado. E a autonomia, a gente... a nossa conversa foi uma conversa por WhatsApp, né? A gente foi preparando aqui a nossa conversa por WhatsApp. Você fala de autonomia como algo que vem no quase grafiquinho que você fez, ela vem antes do significado. Eu vou ler aqui o que você mandou. Tá. Depois, quem sabe, a gente até faz uma artezinha para colocar na pós-produção. Autonomia que ajuda a gerar significado, que ajuda a gerar bem-estar e realização, que ajuda a gerar engajamento, que ajuda a melhorar a performance, que, por fim, ajuda a trazer mais resultados. Exatamente. Explica um pouco a lógica dessa cadeia. E aí, até aproveitando, né, já para fazer uma pergunta complexa e ampla, mas na questão de autonomia, a gente, conversando com algumas pessoas que passaram por aqui, a gente tem esse boom hoje dos empresários, né, no Brasil. Quer dizer, empresários, entre aspas, né? São os microempreendedores, né? Que hoje a gente, talvez, as grandes empregadores, né, de varejo, por exemplo, eles não competem com outros varejistas, eles competem com a alternativa daquele funcionário abrir a sua loja de fazer coxinha, ou Uber, ou entregar através do iFood, quer dizer, o gig work, né, a gig economia, onde ele é dono do seu tempo, ele tem autonomia, e, eventualmente, até uma remuneração melhor. Mas, principalmente, o fator de autonomia, de não ter chefe. Sim. Né? Até uma brincadeira que a gente... Né? Acho que o Renato, né, que falou com a gente... Né? Renato Meirelles, do Instituto Locomotivo. Quer dizer, eu não quero ter ponto, né? Eu quero ser dono do relógio. Eu não quero bater ponto, eu quero ser o dono do relógio. Isso.
Faz sentido essa... Faz. Então, vou Que é um desafio hoje para os grandes empregadores, né? Quer dizer, lidar com essa necessidade de autonomia, né? Oferecer isso em grandes empresas que acabam se escondendo através de processos, tem que ter controle e tiram, né? Sugam, tem que sugar toda a autonomia das pessoas. Eu acho que é um desafio para as organizações, mas também é um desafio para as pessoas, porque a ideia que as pessoas têm sobre a autonomia também é fantasiosa. Mas a gente vai chegar nesse ponto aqui. Para a gente pegar o grafiquinho, né, e essa trilha, quando fui estudar o impacto, né, da flexibilização sobre a autorrealização, consigo lá chegar à conclusão que as pessoas são 38% mais realizadas quando elas estão em um ambiente que é mais flexível, né, com modelos de gestão não tão centralizados e tal. E aí, Alê, só para quem está nos ouvindo, descreve rapidamente o que na tua ideia é um modelo flexível. É flexibilidade de horário, de chefe, de trabalho? O que seria um modelo? Isso, é de tudo um pouco, tá? E aí é que entra a fantasia da autonomia. Entendi. É um ambiente onde a pessoa é uma interpretação própria do indivíduo. Tá. Ela não sente que tem uma pressão em se sujeitar a uma conformidade de sistema, de desenho, de estrutura com o qual ela não concorda. Então aqui eu tenho duas alternativas. Ou ela ouve a história daquele sistema e ela concorda, então, portanto, ela adota a conformidade, mas na cabeça dela não é inflexível, porque ela acha que devia ser assim mesmo. Ou existe, de fato, esse movimento dentro da estrutura e ela consegue influenciar e viver essa experiência mais flexível de verdade, tá? Seja de um jeito ou de outro, neste sistema, 38% das pessoas são mais felizes. Legal. Para a gente chamar uma empresa de flexível, a gente tem que reconhecer que ela não coloca a hierarquia como a guia de tomada de decisão, ela coloca conhecimento. Então não decide quem tem o cargo mais alto, decide quem sabe mais sobre o assunto, e isso é buscado lá dentro. A tomada de decisão é descentralizada e as pessoas fazem parte em um momento antes, né, da imposição de uma norma. Existe um interesse diferenciado sobre a forma de desenvolvimento das pessoas, então a empresa se vê como uma plataforma de desenvolvimento. Existe algum nível de partilha de resultados, né? E aí, não para essa pesquisa, mas quando olho outra pesquisa só para a organização flexível, é uma característica muito comum a partilha de resultado de fato, e deveria ser, eu acho que para a organização do futuro a gente tem que ir para esse lugar. E ela também tem práticas diferentes. Cabeça de dono passa por você perceber, lógico, esse né? é bolso de dono, né? E também você ter um método diferente de seleção de pessoas. Né? Então não sou eu o dono da área que trago, todo mundo que é da área que vai trabalhar com a pessoa tem que estar envolvido nesse processo. Um processo mais amplo, mais participativo. Isso. Então pelo menos essas a gente tem que ter para poder falar que é uma empresa flexível. Legal. E aí durante essa pesquisa eu começo a identificar que grande parte disso está no que as pessoas chamam de autonomia. Eu quero ter autonomia para tomar decisões, eu quero ter autonomia para chegar um pouco mais tarde, eu quero ter autonomia para escolher quem vai ser selecionado, onde eu vou gastar o dinheiro do desenvolvimento que a empresa oferece. Então você começa a ver esse discurso de que as pessoas querem mais espaço. Tá? E aí, como a minha área de pesquisa é muito ligada a organizações flexíveis, eu começo a ver muitas empresas que têm excelentes exemplos de modelos de gestão bem-sucedidos e várias outras que não têm, oferecendo autonomia. E aí começo a pesquisar por que é que essas empresas que estão dando autonomia não estão dando certo do ponto de vista de negócio. E aí descubro que as pessoas não conseguem atender o espaço que foi oferecido como autonomia. Então, eu concluo uma teoria que se chama binômio do poder, que é o que define a autonomia. A autonomia é o resultado de um binômio do poder. Um poder que a organização oferece, que é o espaço, permissão para que você possa interagir naquele sistema, e um poder que a pessoa traz, que é a sua capacidade, a sua competência, a sua atitude. Quando eu tenho um desequilíbrio entre esses dois poderes, eu vou trabalhar em um modelo que me traz sofrimento, consciente ou não. Então, qual é o modelo mais desbalanceado que a gente conhece? É aquele em que a empresa tolhe completamente a autonomia do indivíduo, o trabalho é absolutamente prescrito e a pessoa tem que fazer tudo de um jeitinho que já foi definido. Esta pessoa, se ela tem o poder de competência, de maturidade, de atitude alto, ela se sente espremida. Então, ela está profundamente frustrada. E isso, na tua opinião, independe do nível que a pessoa está na organização? Independe do nível, sim. É claro que vai tender a ficar mais claro
claro para uma pessoa que ela é mais sênior. Quanto mais você sobe, mais Exato. você... Porque quanto mais sênior, você sabe que Claro. você dá conta, e aí você fala, cara, não precisa de você me perguntando isso. E é você óbvio já que sabe. quanto mais júnior, você tem que ser um pouco mais prescritivo, porque a Exato. pessoa está aprendendo também. É, o problema é que às vezes a gente é prescritivo em todas as áreas, e o cara não é júnior em tudo. Uhum, O cara é júnior em uma determinada atividade, o outro também não é sênior em tudo. uhum. Mas a gente acaba adotando um modelo de interação, um nível de autonomia ou de poder, que a gente acaba tolhindo a pessoa ou largando a pessoa sozinho. Então, se a gente olha, só para eu concluir aqui, Não, claro. esse binômio do poder, desse desequilíbrio, o modelo tradicional, comando e controle, cala a boca e rema, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele não trabalha com autonomia, ele trabalha com heteronomia. Heteronomia, hétero, outro, de fora, define como eu lido com a minha capacidade produtiva. E a pessoa que é capaz, que tem grande poder próprio, se sente, então, tolhida, diminuída, apertada. A expressão que a gente usa é bati no teto da empresa. E às vezes não foi nem cargo, né? Expressão, não tenho mais ideia, não sou mais ouvido. A gente sabe que esse modelo não dá mais certo. E aí, naturalmente, as pessoas concluem, então vamos para o oposto? As pessoas querem dar autonomia, vamos dar autonomia para as pessoas. E aí o que a empresa faz? Gente, decidam. Aqui nós somos uma empresa Aí vai flexível, para outro lado autonomia. da Você moeda. pode decidir do jeito que você quiser. Mas as pessoas não estão preparadas para responder a essa autonomia. Então eu começo a viver uma autonomia artificial, onde a organização oferece muito espaço e as pessoas têm pouco poder próprio para preencher. Pô, tem um monte de pergunta aqui. Porque assim, duas coisas. Uma, você provavelmente, esse cara Da Gore? da Gore, que você via ali pelos cantos, era uma empresa que dava as opções e ele decidiu, né, não utilizar, né, não conseguiu utilizar esse ambiente. Mas você também trabalhou em organizações globais. Sim. Né? E esse método de organizações globais de administrar o negócio, eu também tive essa experiência, que é vamos dizer, da gestão do risco. Né? Então, eles montam aquelas organizações verticais, que a tomada de decisão é toda espalhada, né? E que você tem muito pouca autonomia, principalmente quanto mais longe da matriz, Sim. menos autonomia você tem, inclusive as pessoas sêniores, e gera aquele ambiente que é de menos risco, Uhum. mas também esse é um modelo quase que consagrado, né, Sim. pelas grandes corporações globais. Como sair dessa corrida do rato? Né? Então, eu acho que a compreensão, a saída é a compreensão de que as pessoas precisam ter autonomia de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Então, as organizações precisam descentralizar a tomada de decisão. Essa ideia de que a autoridade, nesse sentido de tomada de decisão, ela é oferecida a uma pessoa junto com um cargo, ela é uma imbecilidade. Porque você tem pessoas que estão sêniores em cargos dentro das organizações que já nem acompanham o desenvolvimento técnico de determinadas soluções porque elas se afastaram da operação. Então é claro que aquela pessoa não pode decidir, né, questões técnicas, pegando só um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de uma organização global que eu trabalhei, não vou citar o Santos. Quando a gente elogia, a gente cita o Santos. Que tinha uma vice-presidente global de uma linha de negócio de RH, e a pessoa para o afastar da operação, né? Ela estava nos Estados Unidos e não tinha passaporte. Ela nunca saiu dos Estados Unidos e era responsável por trocentos países, né? Quer dizer, se afastou completamente quer dizer, uma conversa com uma pessoa dessa fica uma coisa muito difícil de você passar. O que você está, né, passando no Brasil, na Polônia, né, na Espanha, né? Fica muito, exatamente. se aí, afasta demais da ponta de da entrega, ponta, né, da realidade. E aí, se você pega uma pessoa como essa e ela, como historicamente aconteceu muito, tem muito apego pelo seu cargo, né? Então o apego até nesse sentido de grudar o ego mesmo, ela não deixa as outras pessoas que sabem mais do que ela interferir na sua própria decisão. E aí a gente começa a fazer de conta que vai seguir alguém que a gente sabe que não quer mais seguir porque não devia. Né? Então passa pelo autoconhecimento da liderança como indivíduos, né? E da organização reconhecer que tem um limite para isso. Ale, a gente tem um público que é muito de pessoas interessadas em gestão de pessoas, o nosso público de RH. Sim. Tem muita gente que deve estar pensando, tá bom, entendi, a autonomia é importante, mas a autonomia não é dado e as pessoas muitas vezes não sabem lidar com a autonomia. Pensando com a cabeça de quem gere pessoas e de quem formula políticas de gestão de pessoa dentro das companhias, dentro das organizações, o que você pode prescrever, digamos assim?
Como é um jeito produtivo de se lidar com a questão da autonomia, sabendo que se for muito para um lado você tem um problema, se Sim. for muito para o outro você tem um problema também? A questão histórica é que normalmente as pessoas não são envolvidas no desenho das suas atividades, né? A organização já tem meio que na cabeça aquele plano de como as áreas são estruturadas, e quando a gente troca uma pessoa, a gente continua agindo como se aquela peça encaixasse. E ela não encaixa. O que é ser analista contábil pleno numa empresa A é absolutamente diferente do que é na empresa B. E o teu processo de entrevista e o teu onboarding não resolvem este problema. O que vai resolver é este alinhamento e realinhamento constante dentro do dia a dia. Então, só para a gente não dar munição para o discurso de, olha, se a gente der muita autonomia, as pessoas não vão preencher, calma. A autonomia, ela tem que ser parte de um contrato social. O que acontece dentro das empresas com muita frequência é a existência de contratos psicológicos. Contratos psicológicos são contratos que existem na minha cabeça. Então, eu acho na minha cabeça, na página 3 de um contrato que eu assinei com você, mas você não foi notificado, você deveria agir de uma determinada forma. E quando você não age, eu fico com raiva, frustrado, porque o meu outro funcionário agia deste jeito, e aí eu posso criar todo um discurso de ou você é folgado, ou você é intrometido, eu posso ir para o extremo que eu quiser. Mas o fato é que eu nunca negociei com você este contrato. Então, a primeira coisa, a primeira prescrição é a gente migrar de contratos psicológicos para contrato social. Isso acontece no alinhamento de expectativa entre líder e liderado ou liderada. Deve botar no papel ou não? Devo botar no papel se for para facilitar. Não precisa ser um método rígido, né? A gente pode tratar as pessoas como seres humanos adultos e tal. A conversa não precisa ser leve, fluida, com coxinha em puffs coloridos e descendo pelo tobogã. Para. Não, mas a coisa mestra aí é a comunicação, né? É o alinhamento. Processo de comunicação. São os canais abertos, Isso, você bilaterais, exato. A comunicação onde você tem um emissor, uma mensagem, um receptor, você tem que garantir que o receptor ouviu e que entendeu a mensagem. Pode devolver. Claro, não é uma coisa unilateral, isso, né? Olha, não é vou te dizer o que você pode esperar aqui da minha empresa. Exatamente, né? até porque é muito importante que a pessoa esteja comprometida com o que está sendo combinado. Toda vez que eu exponho para você uma realidade, você tem a possibilidade de aceitá-la ou não. Toda vez que eu peço para você construir a possibilidade comigo, você vai aceitá-la porque você é parte daquilo. Claro. Então você consegue se enxergar nesse processo. Isso fica muito claro, por exemplo, quando você decide perguntar quais são as métricas de análise de desempenho de uma pessoa. Uhum. Não deveria ser eu que defino. Eu falo para você, qual é o melhor jeito de eu avaliar a performance? Como você avaliaria o resultado? E às vezes a pessoa fala, não sei, porque eu tenho muita boa vontade, mas a gente não está fechando venda. Ela mesma vai conseguir concluir que às vezes o delírio que ela tinha, o que ela acha que é valor, é impossível de ser mensurado dentro de um ambiente organizacional. E aí ela vai te dar outra sugestão. Deixa eu aproveitar que a gente está dando prescrições aqui para fazer um primeiro corte aqui. A gente Bora. vai apresentar o nosso Momento LG. Ali, a gente tem aqui o nosso Momento LG, em que a pergunta padrão é a seguinte: se você tivesse um orçamento ilimitado para inovar em gestão de pessoas, qual projeto você tiraria do papel? Vou fazer uma pergunta diferente para você. Nas empresas onde você vai palestrar, em que você faz workshops, em que você interage com as lideranças, se essas empresas... ou se uma delas disser só, eu tenho um budget aqui sem fundo para inovar em gestão de pessoas. Dentro da nossa conversa sobre autonomia, sobre a prescrição que você estava começando a fazer, o que você sugeriria? Eu acho que tem 2 pontos que eu mexeria. Que são 2 pontos que normalmente são deixados em segundo plano por causa de orçamento, que é o desenvolvimento de pessoas, é o investimento mesmo, e claro, é muito amplo o desenvolvimento de pessoas, treinamento. Tem uma empresa que eu gosto muito, que ela tem um valor anual que ela oferece para a pessoa. A última vez que eu interagi com ela, acho que era 4 ou 5 mil reais, você fazer o que você quiser. De curso, de aprendizado. Ao longo de um ano. Ao longo de um ano. Então, qual a atividade de desenvolvimento humano que você quiser fazer? Porque a premissa é, o ser humano que está em desenvolvimento será um melhor ser humano para a empresa. Não interessa se é teatro, equitação, não interessa. Você não direcionaria essa... Não direcionaria. Porque eu acho que é a possibilidade de a pessoa compreender
que a organização a ajuda a ser um ser humano melhor, e Tá. não um profissional que entrega mais resultado. Importante. Deixa eu só até Claro. colaborar com o dado do Gartner, da pesquisa desse ano do Gartner, dizendo que 6 em 10 pessoas que entram na organização não estão tendo o treinamento necessário para fazer o básico do seu trabalho. Pois é. Né? Então, Então, quer imagine- dizer, esse montanho de dinheiro, talvez não seja um montanho de dinheiro, quer dizer, as pessoas talvez estejam perdendo a montanha de dinheiro com um monte Por de não. gente que entra desqualificada. É. Né? E o outro ponto seria a remuneração. Eu encontraria alguma forma de fazer remuneração variável com base em contribuição. A gente tem um desafio legal muito grande no país. Mas quando você fala é variável, né? Quer dizer, Variável. é aquilo que você falou da pessoa se perceber como dono. Variável, exatamente. Variável, que você consiga analisar resultado e consiga mostrar para a pessoa que ela ganhou com base na contribuição. Acho que bom. essas duas pontas Tá ótimo. movimentam bem. Esse foi nosso Momento LG. Ali, voltando no assunto lá do... Cara, comunicação é importante, o Alinhamento. líder precisa ter esse alinhamento, mas assim, a gente tem uma história de formação de líderes, né? Quando você pega, vamos dizer, o líder médio, o gerente médio brasileiro, diria talvez global, mas brasileiro, que a gente está aqui no nosso... Uhum, Ele é ainda prescritivo, sim. ele está sobrecarregado, né? As pesquisas mostraram, inclusive na fase da pandemia, os líderes foram os que sofreram mais, né? Porque eles tinham que gerenciar a sua equipe e gerenciar também os problemas em casa, né? Também estava passando por aquele problema de pandemia. Sim. Como preparar esse novo líder, né? Que, né, a gente até estava conversando aqui no intervalo, né? Aquele conceito de, olha, eu não tenho que te dizer o que você tem que fazer, eu tenho que te... É o teach, don't tell, né? Quer dizer, eu vou te ensinar, fazer. eu vou te perguntar, vou te educar através de perguntas e te estimular a buscar esse autodesenvolvimento, essa autonomia, né? O que se indica para um líder que está nos ouvindo? Como é que ele pode mudar a rotina dele para começar a ser mais... ensinar e não dizer o que tem que ser Eu feito? acho que a resposta aqui ela vai se colocar muito em uma ferramenta que se chama delegação dinâmica, Uhum. que é como eu decido gradativamente transferir responsabilidade para os liderados e lideradas. Mas eu queria voltar só um pedacinho para explicar por que esse líder é desse jeito. Porque, na verdade, o sistema, a sociedade que a gente vive, a forma que a gente é educado, ela nos direciona ao abandono da criatividade, da espontaneidade, da inovação, da iniciativa. E ela vai nos levando para esse lugar de disciplina e obediência. Então, para subir dentro da organização, a gente vai jogando o jogo, seguindo as regras, até o dia que a gente assume um cargo de algum poder. E aí a gente replica este modelo ditando as regras para as pessoas de baixo. Então é muito difícil quebrar, porque aí eu saio da autonomia de fato e eu vou para essa heteronomia, só que agora eu vou na posição da pessoa que manda, né? Uhum. Na pessoa que dá ordem. O efeito colateral é que ficamos com lideranças sobrecarregadas e pessoas infantilizadas. Sim. E aí, na hora que a pessoa tem um problema ou uma oportunidade, ao invés de ela agir, ela delega para cima. Delegar para cima. É isso. Oi, para chefe, o meu que eu chefe. faço? E agora, como eu respondo? Agora aconteceu isso. Porque ela nem foi provocada. E a liderança é composta por decisores compulsivos. A pessoa pergunta A, o cara responde A, B, C, D, cara, deixa um pouco o incômodo lá. E aí tem um pedaço que é o líder querer mostrar serviço, para dizer que ele é indispensável, porque na cabeça dele ainda existe essa competição. Há líderes que não querem de forma alguma que seus liderados cresçam e comecem a ofuscar a sua luz. E também tem a questão de se tornar indispensável no sentido de que aquela pessoa precisa depender de mim. Uhum. Né? Então a gente falou aqui no intervalo essa questão quase paternal, né, dessa dependência. Então, Uhum. para sair deste lugar, eu preciso entender que delegar é papel da liderança. Uhum. E a gente acha que delegar só tem duas formas. Ou eu decido sozinho e digo para você, faz desse jeito, e eu decidi. Ou eu confio demais em você e falo, faz do seu jeito. Se vira. Nas duas pontas. Mas, na verdade, existem 7 maneiras diferentes de você delegar. Então, segundo essa ferramenta, delegação dinâmica, que vem do Management 3.0, tem até um jogo que se chama Poker Delegation, Legal. que ele vai dizer que você pode, numa ponta, decidir sozinho e simplesmente dizer, cumpra-se. Ou
Você pode decidir sozinho e chamar a tua equipe, explicar exatamente qual foi o processo de decisão, como ele começou, o que é que você pesou prós e contras, porque aí você está preparando aquela pessoa para tomadas de decisão. Ou você pode apresentar o problema para a sua equipe, consultar antes, contar o problema, colher sugestões, analisar o que veio, colocar a tua contribuição e então dizer o que vai. Então note que essas três formas, a decisão é tua. Existe um lugar no meio onde a gente pode decidir junto, e decidir junto não é votação, pelo amor de Deus, porque é um dos métodos mais burros, né? Decidir junto, a gente pode tentar sair do conceito, ou do consenso, ou da maioria e ir para o consentimento, que é simplesmente explicar, eu tenho uma ideia, eu manjo desse assunto, eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Você tem alguma objeção? E ao invés de você dizer eu concordo, você pode só dizer eu não tenho uma objeção. Porque se eu digo você concorda, você tem que gostar e pensar que você ia fazer igual a mim, e normalmente não. Claro. Consentimento é eu confio em você, cara, faz do seu jeito, eu tô aqui te dando suporte. A partir do quinto tipo, a gente começa a deixar mais na mão dos indivíduos. E aí você conta o problema para as pessoas vão resolver, trazer as sugestões e elas vão te contar. E aí você só vai fazer um cheque de realidade. Eu acho que essa opção, essa, orçamento, assim, porque existe poder ainda na sua mão. Claro. Dependendo da decisão, você vai para o próximo. As pessoas foram, decidiram, elas só te avisaram. Foi assim, hein? E no nível 7, há coisas que de fato as pessoas fazem e você nem precisa saber. Você sabe que eu tô passando um filme aqui na minha cabeça, que eu sempre tive à frente de equipes grandes, principalmente nos últimos 20 anos aí de carreira e tudo. E uma coisa que eu aprendi era assim, começa com coisas simples, do tipo, né? Geralmente quando a pessoa quer delegar para cima, qual é a sua opinião? É claro, exatamente. O que você faria? Você me trouxe o problema. Às vezes eu até brincava com o meu time, quem vai estar ouvindo, ouviu isso, eu falei, bom, a pessoa falava e tal, eu falei, bom, qual é o meu problema? Eu não entendi. Por enquanto, o problema é seu. Mas, de fato... Quando você conseguir estruturar isso e me fizer uma proposta, aí o problema passar a ser meu. Aí a pessoa ficava brincando e tal. Mas isso tem... você falou de vários níveis. Isso tem uma... Assim, você tem que começar. Sim. Você vai gastar um pouco mais nas primeiras reuniões, mas depois isso vira uma... Eu percebia que as pessoas gostam disso. Claro. Já chegavam para mim, falou, chefe, olha... Estou com essa proposta e tal, não sei o quê, tem cenário A, B e C, o que você acha? Aí uma conversa, né? E você empodera a pessoa e o problema, a pessoa gosta de ter o problema. Ela está se sentindo desenvolvida. Mas ela precisa do apoio. Sim. Ela precisa do apoio do gestor, né? Então isso eu acho que é muito importante. Então, e aí entram os elementos. Então, como é que a gente lida com o erro? Né? Se a pessoa começa a ter liberdade para tomar decisão, o que acontece? Cai um raio na cabeça dela, ela obviamente não vai mais para esse lugar. Claro. E essa delegação ela é dinâmica porque eu posso mudar o estilo de relacionamento que eu tenho com a pessoa dependendo do tema. E da pessoa, porque tem pessoas com estilos diferentes, né? Da pessoa sempre. Tem pessoas que você precisa se desafiar um pouco mais, tem pessoas que você precisa dar mais carinho, então você tem essa... Mas então aí é que entra a diferença entre liderança situacional, né, que às vezes se fixa muito ao indivíduo na situação, e esse modelo de delegação dinâmica que vai olhar realmente as características do conhecimento do indivíduo. Legal. Porque aí eu posso mudar com ele, não só de pessoa para pessoa. Bacana. Vamos para o nosso momento Work in Progress? Ale, nós temos aqui o nosso Momento Work in Progress, que é um patrocínio da Stay Previdência, e aí a pergunta é sempre a mesma. Qual é o seu momento Work in Progress? Qual é o assunto, qual é o projeto que você está envolvido? Pode ser mais profissional, pode ser mais pessoal, que ainda não está do jeito que você quer que fique, mas você está trabalhando nisso. Tá. Eu acho que a resposta mais filosófica para isso seria dizer eu. Eu sou do trabalho, né? O Work in Progress sempre. Mas eu tenho um projeto que está difícil de sair, que é o meu livro. Esse é um livro que já está sendo escrito, começou a ser escrito em 2019. Uau. Olha. E aí durante a pandemia, né? Ele sofreu, né, uma capotagem. Espera aqui que tem mais coisa para a gente começar a mexer. Porque o mundo mudou, né? Completamente, né? E ele é um livro sobre o significado do trabalho, falando do conceito do nosso melhor trabalho e reconhecendo que historicamente a gente tentou fazer caber a vida dentro do trabalho e a gente sempre discute como é a vida no trabalho e agora eu acho que a gente tem que descobrir qual é agora a relevância do trabalho na vida, né? Porque não cabe a vida no trabalho, mas cabe o trabalho na vida, a gente tem que mudar esse ponto de vista, mas ele ainda não está do jeito que eu quero, então ele está work in progress. Muito legal, valeu. Esse foi o nosso momento work in progress.
Muito bom. Eu imagino que quem ouve essas ponderações que você está fazendo, essas provocações que você está fazendo, fica pensando, tá bom, mas alguém está fazendo isso direito? Conta o santo, né? Você tem uma experiência que é bem rica dos lugares que você trabalhou. Você tem a experiência das empresas em que você está constantemente dentro delas fazendo palestra, fazendo workshop, trabalhando com as pessoas. E eu sei que você estuda muito também empresas daqui e de fora. Sim. Você é capaz de nos ajudar com uma espécie de um benchmark, assim, para as pessoas que estão interessadas nesse assunto que a gente discutiu hoje? Para onde elas devem olhar em busca de inspiração? Sabe quando eu saí do mundo organizacional tradicional, eu tinha a ilusão de que eu ia conseguir escrever um modelo que ia ser quase um plug and play, né? E aí logo no começo eu já falei, não, cada organização é um organismo vivo, isso não vai funcionar, né? Seria como dar a mesma dose do remédio para pacientes diferentes. E aí eu fui tentando identificar então quais eram os parâmetros que as organizações deveriam mexer e fui pesquisando em outras organizações. Então não tem, de fato, uma organização que alguém possa olhar e falar, nossa, vou fazer igual. Mas tem organizações que vale a pena, sim, você pesquisar, e a maioria delas já é pesquisada mesmo, com estudos científicos, com artigos de revista e de jornal para falar sobre determinadas práticas. Uma delas é a Valve, empresa de jogos americana, então vale a pena estudar a Valve. Escreve-se Valve, né? Valve, V-A-L-V, exato. A W. L. Gore, sem dúvida, é uma empresa que vocês devem pesquisar também. Pesquisem a Morningstar, que é a maior empresa produtora de tomates, também ela tem uma cultura bastante diferente. No Brasil, a gente tem a Vagas.com, que foi uma empresa pioneira em derrubar as estruturas organizacionais também, tem práticas muito interessantes. Você tem grandes empresas tradicionais, fala. Não, é só porque eu conheço todas as empresas que você está falando, a gente inclusive tem esse ponto de intersecção, claro, de olhar para esses modelos. Essas são todas empresas bem horizontais e que são estudadas por serem horizontais. Minha sensação, não sei se você concorda, é que esse modelo é muito legal, mas não é um modelo para todo mundo e tem muita gente que vai olhar para as empresas e falar, isso aqui não é para mim. Isso. Se a gente sair desse extremo e olhar mais para o mainstream, tem empresas que você olha que estão fazendo melhor do que a média esse trabalho com autonomia. Até com alguns componentes, né? Não com, né? Talvez não a empresa inteira, mas isso aqui é legal dessa, isso aqui é legal. E a ideia é essa mesma. A empresa inteira, capaz de você entra em uma área e fala, nossa, mas era isso aqui? Não, porque tem determinadas práticas que são positivas, mas tem outras que não. Você consegue super mainstream. Então, se você pega a Unilever, há práticas espetaculares de análise de contribuição das pessoas, de inclusão, de descentralização de tomada decisória, muito boas. Você pega a BASF, você vai ver processos de definição de trabalho variável, de trabalho híbrido, que cada área pode negociar dentro de determinados parâmetros, que também são muito positivos. Então, há organizações grandes que vão tentando começar em algum pedaço. E acho que o que quem está nos assistindo pode fazer é se comprometer com um deles, né? E talvez, como eu peguei esse exemplo do híbrido e remoto, eu vou deixar a provocação aqui. Temos aqui um escritor do tema. Eu acho que você deve revisitar essa ideia de você começar a trazer todo mundo obrigatoriamente para o escritório, né? Claro. Começar a olhar quais são os valores que estão por trás dessa decisão, quais são os parâmetros, quais são as métricas que corroboram essa decisão e quais são as alternativas de negociação que você pode tomar para ajudar a dar mais autonomia, mas também ajudar as pessoas a preencherem o espaço de autonomia. A volta forçada ao presencial que a gente está assistindo nos últimos meses, sobretudo esse ano, ela é uma negação da autonomia em boa medida. Claro. Né? Ela é uma negação do alinhamento, é uma negação de quase tudo que a gente está discutindo aqui. E sem uma coisa que ele deixou muito claro, que é super importante, sem escutar as pessoas. Sim. Exato. Olha, vamos voltar ao presencial, mas eu vou ouvir você, né? Se você ouvir, não vai voltar ao presencial. Essa é a questão. Essa é a questão. Não sei, mas você talvez tenha um meio do caminho, tem alguma outra alternativa, então, né? Você vai construir com as pessoas. Na verdade, eu acho que tem um desafio de as pessoas, e eu falo muito as pessoas, porque as pessoas são a empresa, a liderança e os trabalhadores, né? Reconhecerem que o que ela quer, o que ela acha que é o melhor, não é, de fato, o melhor para todo mundo. Né? Então, é claro que o trabalho remoto é melhor. Tem 25% que é completamente contra. Claro. Então, não é esse discurso de meu mundo é um mundo que tem que ser implementado. Porque senão eu tento converter uma preferência individual em uma exigência organizacional. E isso nunca vai dar certo. Por outro lado, é necessário entender que também esse chamado, né, essa imposição do retorno,
também é causada pela mediocridade tóxica. Muitas pessoas foram se acomodando no home office. A experiência que a gente teve de home office na pandemia não foi home office, era se vira nos 30 na sua casa, Claro. é outra coisa. Sem O home office método, tinha sem que nada. exato, tinha que ter vindo depois. E várias pessoas foram se acomodando com a oportunidade desse espaço não regulado, porque a gente não aprendeu a ter disciplina interna. Uhum. A gente aprendeu a ter obediência externa. Então, a mudança, né, da autonomia, ela depende muito de como a gente vai educar as pessoas, tem que mexer no processo educacional e como a gente vai corrigindo, ajudando as pessoas a enxergarem o resultado das suas ações e dos seus comportamentos. Caso contrário, vai ficar sempre aquele nós contra eles e um apontando o dedo para o outro o tempo inteiro. Pô, muito Show. bem. No que dependesse de mim, durava pelo menos mais uma Vamos hora o fazer uma programa. versão 2. Mas nós temos um compromisso aqui com o nosso público de não fazer episódios muito longos. Perfeito. Então acho que vamos ficar por aqui. Vamos. Ale, muitíssimo obrigado. Super Eu obrigado. que Adorei a agradeço, conversa. Obrigado. Papo ótimo. E a gente vai agora para o nosso tradicional debriefing. Pô, isso foi uma excelente conversa. Faltou só um vinhozinho, né? Assim, pra gente poder discutir isso aqui. Esse papo aqui poderia rolar a noite, né? A tarde inteira, a noite inteira. Foi muito legal. Eu acho que essas conversas, assim, com pessoas estudiosas como o Alê, né? Que estudam comportamento humano, que conversam com muitas empresas, parece que volta para mim, assim, coisas que são coisas elementares e básicas que às vezes a gente se esquece, né? Então, cara, papel de todo gestor, desenvolver. Ele fala lá do modelo de gestão, né? No final que ele sugeriu, foi qual o modelo de gestão, qual o gabarito, né? E, cara, qual o papel da organização? Desenvolver pessoas, né? Realmente, a gente vai para uma organização grande e tudo para ser desenvolvido, para aprender algo mais, né? E aquilo até que a gente aprendeu, e cada vez mais essa nova geração quer saltos contínuos e mais rápidos, né? Uhum. Então, essa sensação de desenvolvimento, de que eu estou aprendendo, é muito importante. O conceito da delegação, né? Que ele falou muito bacana, quer dizer, a delegação não vale tudo, né? Entre aspas, né? O comunismo, né? Sei lá, uma coisa delegar assim, com método. anarquismo, né? Delegar com método. Ele tem traz método. 7 maneiras diferentes de Isso. delegar. Tem método e tem, assim, vamos dizer, tamanho, né? Ou seja, o que é delegar para um analista é diferente do que é delegar, mas essa sensação de que você, puxa, eu tenho alguma autonomia, eu posso decidir um pouco do meu dia a dia, isso é muito importante. E a última, que parece que, assim, é um banho de bom senso, esse discurso que as empresas fazem, mas você precisa ter cabeça de dono. Não, eu quero ter as pessoas que trabalham aqui têm que agir como dono, mas você paga como funcionário, né? Então, eu acho que esse conceito de se você quer cabeça de dono, pague como dono, né? Ou seja, compartilhe um pouco da riqueza, compartilhe um pouco né, através de programas de remuneração variável, incentivos, participação nos lucros, mas não existe cabeça de dono recebendo como funcionário, não dá. Então pede outra coisa, né? Seja coerente e peça outra coisa. Não quero a cabeça de funcionário. Aí, ok, vou te pagar como funcionário. Então, acho que isso, de novo, a gente às vezes se esquece, né? Mas parece que a gente precisa ir na filosofia para voltar ao básico, né? Eu gostei muito de entender melhor o conceito de autonomia da maneira como ele entende. É um assunto que eu também gosto de estudar, de pesquisar. Gostei muito quando ele fala do binômio do poder, que é, de um lado, o espaço que a organização oferece para a pessoa atuar, e do outro lado, a segunda parte do binômio é a capacidade que a pessoa traz com ela, pela sua vivência, pelo seu preparo, pelo seu estilo, de usar essa autonomia. E o que acontece muitas vezes é que ou falta de um lado, a empresa não dá espaço, ou falta do outro, a pessoa não tem agência, né? Não tem capacidade de utilizar essa autonomia. E ainda sobre autonomia, o meu último ponto aqui é que quando o Pelais diz que a autonomia ela implica regras claras, bem definidas, que ele chama quase que de um contrato social. Eu até pergunto para ele, mas precisa escrever? Ele falou, pode escrever, não necessariamente precisa escrever, engessar, mas se a gente está combinando um esquema, sobretudo se ele é mais horizontal, se ele é menos hierarquizado,
eu preciso ter clareza de qual é a minha área de autonomia. E eu entendi, que a pessoa entendeu, né? Que eu comuniquei. Que os dois lados tenham entendido corretamente. Isso é uma coisa importante. interessante. Eu, por exemplo, lido muito com comunicação interna. E para quem tem esses desafios entre líder e liderado, deixar claro que as pessoas entenderam qual é o seu limite. E o que ele diz muitas vezes o que a gente tem hoje é um contrato psicológico, ou seja, eu acho que você entendeu o que eu estou propondo para você, mas não tenho muita certeza. E lá na frente eu vou descobrir, pô, a gente não tá alinhado. Não, mas a gente não é moderno, não pode vir de bermuda? Não. Mas... Nós combinamos isso? É o velho, o combinado não sai caro. Exatamente. Enfim, foi um episódio, além de divertido e muito fluido, com alguns aprendizados importantes, e essa é um compromisso que a gente tem com você que nos assiste, sempre fazer episódios que respeitem seu tempo e respeitem a sua inteligência. Esse foi então mais um episódio do Work in Progress, que tem patrocínio de LG Lugar de Gente, tem patrocínio da Stay Previdência e tem apoio de iFood Benefícios. Logo, logo chega outro. Aproveite esse. Valeu!